Esta é a história do dia da Rádio Observador. As 5 certezas da noite eleitoral. Enorme emoção e confiança que os portugueses acabam de me confiar. Ser o seu Presidente da República. Tenho a certeza de que não sou o único que há um ano, não precisamos de ir mais longe, acharia isto que aconteceu ontem improvável. António José Seguro ganhou uma das eleições presidenciais mais disputadas da nossa democracia, ganhou com a maior votação de sempre, ganhou com margem e ganhou num país que, afinal, talvez não esteja tão dividido quanto se chegou a pensar. Jamais serei um contrapoder, mas serei um presidente exigente com as soluções e com os resultados. Mas esta noite eleitoral contou 2 histórias ao mesmo tempo. Porque enquanto Seguro celebrava a vitória, André Ventura também reclamava uma. Ultrapassámos com 33,2% os 31% da AD nas últimas eleições, lideramos a direita em Portugal, lideramos o espaço da direita em Portugal e vamos em breve governar este país. Nunca teve tantos votos, talvez nunca tenha estado tão perto do poder e apresentou-se como o novo líder da direita. Uma liderança que Luís Montenegro contesta. E a liderança do governo do país é do atual Primeiro-Ministro e da força política, a Aliança Democrática, que concorreu às 2 últimas eleições e que as venceu de forma inequívoca. Nada disso esteve em apreciação nestas eleições presidenciais. Então, afinal, o que nos dizem os números? Quem ganhou mesmo estas eleições? Quem perdeu? Quem sai reforçado? Quem fica fragilizado? Seguro tem o cargo, nenhuma dúvida, mas Ventura ganhou espaço político. Quem tem mais legitimidade? E quem passa a condicionar o governo? No fundo, para lá da eleição de um presidente, o que muda no equilíbrio político do país? É isso que vou tentar perceber com o Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Eu sou o Pedro Benevides e esta é a história do dia de segunda-feira, 9 de fevereiro. Rui, vamos a isto? Vamos embora. Então, esta noite tivemos vários discursos. Eu digo esta noite porque já agora convém esclarecer isto para quem nos estiver a ouvir. Já passa largamente da 1 da manhã. Nós estamos aqui a fazer o rescaldo desta noite eleitoral, um bocadinho em cima do acontecimento. É verdade. Mas já é possível ter aqui algumas certezas, apesar das versões contraditórias que fomos ouvindo dos vários protagonistas. António José Seguro, que ganhou, pediu uma legitimidade reforçada nestas eleições. Conseguiu ou não conseguiu? Conseguiu. Essa é uma certeza. Diria até que é uma certeza absoluta, porque extraindo os resultados que teve, dá-o como um vencedor absoluto. Claro, quem na segunda volta tem sempre 50+1, mas ele conseguiu mais do que isso, não é? Uhum. Ele teve não só a maior vitória em presidenciais do ponto de vista de votos absolutos, ou seja, em número de votos. Sim, mais de 3.480.000 votos. Neste momento ainda faltam depois votar algumas secções de votos e alguns concelhos que não foram votos. Sim, pode ter mais. Pode ter ainda mais, mas já ultrapassou Mário Soares em 1991 numa eleição em que teve o apoio do Partido Socialista e do PSD, embora do PSD mais tímido, e portanto é muito relevante. Isso dá-lhe o quê? Capital político para aquilo que ele quer fazer em Belém. Ele para já mostrou ser um moderado em toda a linha e continua a querer descartar a pertença ou ter uma ligação mais clara ao Partido Socialista. Tanto que José Luís Carneiro saiu da sala, não ficou, foi-lhe dar um abraço e depois foi-se embora. Achas que isso foi combinado? Acho que sim, foi absolutamente combinado. Ele não quer dar já a ideia que é de ser suprapartidário, até porque ele começa a trabalhar a partir do primeiro dia em prol do país, isso não está em causa, mas também na reeleição, ele e todos os presidentes. E parece-me que do ponto de vista dele, o que era mais confortável era este governo de Luís Montenegro chegar ao fim. Eu lembro-me sempre de uma conversa que tive com um alto destacado dirigente, mas mesmo alto, não estou a dizer que é da altura dele, mas que me dizia assim antes da primeira volta: bom, isto para nós o melhor era o Seguro, na expectativa de António José Seguro ser uma espécie de António Costa. Claro,
depois publicamente tem que haver uma pressão pública e António José Seguro já está a fazê-lo, a dizer que vai ao terreno, ver se os apoios estão a chegar. Isto já é uma forma de tentar colocar o governo em sentido, porque senão também não consegue afirmar o cargo. Agora, votos para isso, certamente que tem. Foi uma vitória clara, foi em todos os distritos, foi na esmagadora maioria dos concelhos. Neste momento só 2 é que foram vencidos por André Ventura. André Ventura, aliás, quanto muito, terá apenas a Gulgã, que era o único concelho que ele tinha ganho na primeira volta e que não foi a votos agora neste dia, e portanto é o único que ele eventualmente conseguirá. E mesmo assim, alguns que ele ganhou, depois teve uma derrota. E é verdade que ganhou o concelho que tem na Madeira, em que ganhou nas autárquicas, mas perdeu os 2 continentais que tem. É claro que nesse aspecto André Ventura tinha um papel mais dificultado, mas o que é absolutamente claro é que o país foi todo pintado de cor-de-rosa seguro. Mesmo que ele queira ser verde. O Luís Paixão Martins é que dizia que o verde era a cor da maioria absoluta, os cartazes do Sócrates a maioria absoluta eram verdes, a gravata do Costa era verde e os cartazes, e portanto António José Seguro também foi verde e também conseguiu uma maioria bastante confortável. Essa é uma certeza, e é com esse capital político que ele vai avançar. E vamos ver com curiosidade como é que vai ser este mandato do Presidente Seguro. Relativamente a outra declaração de vitória que ouvimos nesta noite, foi a de André Ventura. Ele perdeu as eleições, mas assegurou ter conquistado o lugar de líder da direita. Tem razão ou é uma declaração exagerada? Acho que é exagerado. Acho que uma das certezas é que André Ventura não conseguiu ser o líder da direita, porque para isso precisava pelo menos de ter mais um voto do que o Luís Montenegro teve nas últimas legislativas. Era uma meta simbólica. É claro que isto estamos sempre a falar com alguma informalidade. Não existe esse título. Não existem essas métricas. Muitas vezes até há quem duvide sobre ao contexto quem é o verdadeiro líder da oposição, porque o PS teve mais votos nas legislativas. Acho que podemos assumir que temos 2 líderes da oposição e que um deles até é mais vocal, que é André Ventura. Mas mesmo aí é complicado. E depois, assim, é verdade que ele tem mais percentagem, mas estamos a falar de uma eleição que é 2 voltas. Portanto, naturalmente, que subir a percentagem por si só não é suficiente. Dizer que teve mais do que a AD. As eleições eram completamente diferentes. Eu acho que até podia dizer com alguma legitimidade na primeira volta que ficou à frente da AD, porque Luís Montenegro atravessou-se tanto por Luís Marques Mendes que aí era mais legítimo do que agora. Agora não faz sentido nenhum. É óbvio que subiu 300 mil votos face às últimas legislativas. É relevante naquela ideia do dique que abre, o dique psicológico, o bloqueio mental. São 300 mil pessoas que nunca teriam votado em André Ventura até hoje e na noite de ontem fizeram. Mas não sabemos se com Montenegro ao lado, ou com Mariana Leitão, ou com, enfim, de onde quer que tenham vindo esses votos, se voltarão a fazê-lo. Mas mesmo que voltem, pode não ser suficiente. Eu acho que experimentou hoje um teto que é ótimo para quem começou há pouco tempo, mas é um teto que também se percebe da limitação que tem neste momento André Ventura. E, portanto, eu acho que ele não é o líder da direita, precisa de enfrentar de novo Luís Montenegro para afirmar essa liderança. Mesmo que consiga ficar à frente de Luís Montenegro, não há garantias, tendo em conta esta rejeição nacional que ainda é predominante, que o povo não exige aos restantes partidos do regime que se unam contra André Ventura, mesmo num cenário legislativo, e portanto ele hoje bateu de frente com a realidade. Não deixou de ser um bom resultado, só vir a esta segunda volta a um bom resultado, mas líder da direita, com estes resultados, ele não é. Quero ouvir-te ainda, Rui, sobre Luís Montenegro, precisamente, e também sobre Marcelo Rebelo de Sousa, agora que está na saída. Já voltamos a conversar. Vejo 3 fotos e canho tudo. E penso, ela não tem estado em retivos, ela se calhar tem tentado sempre fazer isto. Esta é a história de como dezenas de portuguesas se tornaram seguidoras de uma seita controlada por um guru manipulador. Recrutadas numa escola de yoga em Lisboa, muitas acabam em casas de massagens eróticas ou a serem filmadas em cenas de sexo e orgias. É um site de porno que não tem nada a ver com tantra, que ele é só ganhar dinheiro. Episódio 2. Há raparigas a desaparecer. Os segredos da seita do yoga. É uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Daniela Roy, com banda sonora original de Benjamin. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Rui, estamos de regresso para analisar esta noite eleitoral
Luís Montenegro teve ali digamos, uma declaração antecipada já a marcar território, a dizer que ele é que estava a liderar o país, etc. Como é que achas que ele se sai dos resultados destas presidenciais? Olhando a duas voltas, não é lisonjeiro, ou seja, ele atravessou-se demasiado por um candidato e, portanto, em tudo o que tinha na cabeça dele e havendo essa possibilidade em determinado momento, eu acho que ele pode ter ficado um bocadinho desiludido com essa própria expectativa que tinha. Mas nesta segunda volta eu acho que não lhe aconteceu o pior. Eu acho que André Ventura ser eleito presidente, ou ter mais votos do que ele, ou ter uma votação mais 55-45, ou até 60-40, era muito pior para Luís Montenegro. Porque eu acho que aí, do ponto de vista informal, havia alguma margem, não era apenas fantasiosa, era realista, para ele dizer que, de facto, havia aqui uma grande massa, uma grande parte da direita que tinha aderido. E, de facto, o que nós vemos é que parece que o eleitorado do PSD e mesmo da Iniciativa Liberal não mudou muito, não foi muito para André Ventura. E isso torna tudo mais complicado. Agora, claro, André Ventura está aqui, está sempre em permanente crescimento, mesmo quando ele é mais marginal. E aqui estamos a falar de 300 mil votos desde maio do ano passado, não é assim tão marginal, mas não, parece é que atingiu pelo menos o limite atual. Perante isto, há essa pressão do Chega que é permanente e André Ventura não se vai calar, e do outro lado temos um PS que estava completamente desfeito em cacos e neste momento é quase como informal, mesmo, para já toda a gente sabe que António José Seguro foi o líder do PS. E o José Luís Carneiro não terá poder nenhum em aproveitar isso. E depois ninguém vai destratar o partido do Presidente. O Governo não se pode dar esse luxo. E não nos podemos esquecer que tanto o Chega como o PS podem ter sempre a tentação, num momento bom de sondagens, de provocarem a queda. E isso deixa sempre Luís Montenegro mais pressionado, porque António José Seguro pode não querer mandar abaixo o Governo, mas pode haver uma moção de censura ao Governo e o PS nada nos garante que não aprova essa moção de censura. Pedro Nuno Santos não se deu bem, mas nem tudo depende do Presidente. Perante isso, o Presidente é obrigado, mesmo que não seja essa a sua vontade. E, portanto, com a estabilidade política que existe, Luís Montenegro está pressionado, estava menos pressionado do lado do PS e agora tem em Belém alguém que deu uma força, mais que não seja anímica, moral, global ao Partido Socialista, que não existia até aqui. Acho que é mesmo a expressão balão de oxigênio, embora seja batida, é uma expressão muito bem aplicada neste caso. Portanto, o Governo mais pressionado com estes resultados, o próprio Presidente eleito começou o seu discurso basicamente a pressionar o Governo no que diz respeito à questão da tempestade. E já agora, e de Marcelo Rebelo de Sousa e do papel dele, há alguma conclusão que nós podemos tirar também daquilo que ouvimos ontem? Marcelo Rebelo de Sousa começou a trabalhar nos bastidores para aí em 2024, se não antes, para tentar evitar que um candidato fora do sistema, pelo menos naquilo que ele pode, não tem um poder muito limitado, fosse para Belém. A primeira preocupação dele até era Henrique Gouveia e Melo, porque era o mais bem posicionado, mas obviamente que André Ventura também, só que ele achava que André Ventura não tinha votos para chegar lá, o que de facto se confirmou. Henrique Gouveia e Melo ainda teve menos, mas a ideia de Marcelo Rebelo de Sousa em 2024 era precisamente, isto contou-me fonte de Belém na altura, era precisamente de que André Ventura chegaria sempre à segunda volta e perderia contra qualquer um, o que efetivamente ainda se verifica, não sei se será sempre assim. E portanto ele era contra o sistema e qualquer outro candidato que ganhasse de alguma forma para ele era bom, porque Marcelo representa de alguma forma o regime democrático, é um senador, toda a vida fez parte do dito sistema, que para André Ventura é uma coisa negativa, mas para Marcelo Rebelo de Sousa é uma coisa positiva, porque o sistema democrático foi evoluindo e tem sempre melhorias, e nesse sistema ele garante isso, e garante o seu legado. E o seu legado é precisamente haver alguém que é da linha dos que sempre foram, do tal regime, da proteção do regime que ele sempre defendeu, e depois também a própria proteção do legado. António José Seguro não vai criticar Marcelo Rebelo de Sousa, nem é uma espécie do anticristo anti-Marcelo. Certo. Eu posso dizer anticristo, como Jesus Cristo um dia desceu à Terra para referir a anti-Marcelo. E além disso, neste momento, é só um mês, e António José Seguro acho que é inteligente. Em vez de estar um bocadinho a chatear o avô neste momento
da nação, que é Marcelo Rebelo de Sousa, vai deixá-lo fazer o que ele quer neste mês. E amanhã marcou-lhe uma reunião, a Marcelo mesmo, e ele vai lá estar. Aliás, esta segunda-feira. E, portanto, isso mostra que António José Seguro vai respeitar Marcelo Rebelo de Sousa até ao dia 9. E o legado. E a vontade até. Há uma nuance, é mesmo a Marcelo, na nota da presidência, em que diz: sou presidente até dia 9 de março. É só um parágrafo, e mesmo assim ele diz lá tudo o que quer dizer, que é António José Seguro, que nem penso que me vai substituir neste período. E para já António José Seguro parece que vai respeitar isso, e isto é bom para Marcelo Rebelo de Sousa e para aquilo que para a imagem quer deixar. E uma nota muito rápida sobre os valores da abstenção, que afinal não foram tão grandes como se chegou a pensar, tendo em conta aquilo que estava a passar no país. Sim, outra certeza é que os portugueses estão mais despertos para o voto. E não se via isso desde o período pós-revolucionário, e isso acho que é positivo, mesmo que a abstenção tenha crescido um pouco, é muito menos do que era expectável, tendo em conta todas estas circunstâncias, e isso só pode ser positivo para a vitalidade da democracia. Mesmo em algumas zonas mais afetadas pela tempestade, notou-se que houve mais gente a votar até do que na primeira volta, portanto o reforço da democracia portuguesa também saiu como uma das certezas. É uma certeza. É isso, é uma boa certeza que temos. Rui, obrigado. Obrigado, Pedro. E aqui estão as 5 certezas da noite eleitoral com o Rui Pedro Antunes, que é editor de política do Observador. Esta segunda-feira, o presidente eleito já tem agenda oficial. Às 4 da tarde é recebido pelo ainda presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que quer encontrar-se com ele para começar a preparar a passagem da pasta. Hoje é o dia em que Ghislaine Maxwell vai ser ouvida no Congresso, a antiga companheira e cúmplice do criminoso sexual Jeffrey Epstein. Ghislaine está atualmente a cumprir uma pena de 20 anos de prisão por tráfico sexual. Ela vai testemunhar perante uma comissão do Congresso dos Estados Unidos que está a investigar o caso. O que ela sabe e o que ela pode dizer é capaz de provocar um terremoto político em várias partes do mundo. Mas tudo indica que vai exercer o direito consagrado pela lei americana de permanecer em silêncio. E depois, e agora para algo completamente diferente, à noite há um jogo de alta tensão. Porto Sporting jogam no Dragão, nada mais nada menos do que os 2 primeiros classificados do campeonato. Esta foi a história do dia. A sonoplastia da Mariana Sousa Aguiar, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Pedro Benevides. Até amanhã.